Alô, bom dia para você, boa terça-feira. Estamos aí em 10 de fevereiro de 2026. São 7h30 da manhã agora que eu estou gravando esse vídeo. Estou mantendo este formatinho que a gente tem aqui. Na verdade, estou gravando numa plataforma, num software diferente. Então, teve gente ontem que disse que deu certo, ainda bem, que bom. Só que eu perco alguns recursos de streaming. Ou seja, eu não consigo fazer tanta exposição de imagem, exposição de vídeos, eu perco bastante na hora de fazer aqui a exposição para vocês. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando no dia a dia para que a gente não deixe de ter o nosso contato diário e a nossa troca de ideias. Então, ao invés de conseguir demonstrar muitas coisas, como por exemplo, eu queria demonstrar hoje para vocês a nova camisa do São Paulo, as imagens, mas eu tenho certeza que vocês conseguem também olhar aí no blog do São Paulo, olhar nas redes sociais, a gente já colocou aí bastante informação nesse respeito. A nova camisa do São Paulo está gerando uma polêmica gigante e, obviamente, vai ser um dos temas que a gente vai abordar aqui com vocês hoje, aonde ela está impactando. A gente vai falar sobre o mercado da bola, a gente vai comentar também sobre a preparação que iniciou ontem para o jogo contra o Grêmio e todos os assuntos relacionados ao São Paulo de bastidores. E como todos os dias, ó, já que eu estou sem minha listinha aqui do lado no software, ele menos recursos, como eu falei para vocês, eu tenho um listão manual mesmo que eu vou aqui. Aí vocês vão ter momentos de novo de onde está a minha caneta, que é onde eu ficava escrevendo e ticando aqui tudo que eu já falei para a gente poder ter esse controle. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, vamos fazer aquele começo de sempre, tomar o meu gole de café. Anotei aqui que ontem teve gente mandando superchat, achando que eu estava ao vivo, vou responder. O nosso amigo Diego Salomão, que está aí acompanhando a gente sempre, me mandou um superchat ontem fazendo uma pergunta e eu vou responder porque eu li ontem a sua pergunta enviada, mas eu não estava ao vivo, obviamente. O vídeo entra como estreia, mas eu não estava online para responder. Só tomar aquela golada aqui e a gente vai em frente. Então vamos que vamos. Enquanto eu estou aqui sob uma neblina intensa, você mal enxerga. Parece até filme. A gente mal enxerga 5 metros para frente e não é exagero. A gente ainda está naqueles momentos tensos, muito impacto em Portugal com relação à questão meteorológica, e pelo que eu vi hoje, até de manhã, peguei um pequeno trecho, a minha esposa estava vendo, enquanto eu estava entrando numa reunião, o RJTV, e o RJTV estava mostrando que até no Rio tá uma chuva e lá tá com enchente também. Então parece que o negócio está pegando todo mundo. Espero que todos estejam bem e que os familiares de vocês também. Então vamos em frente. Diegão, você mandou ontem para mim perguntando o seguinte: Sanqueta, você chegou a ver a matéria da Record relacionada à questão da conspiração para a derrubada de Júlio Casares para a presidência do São Paulo? Ele tinha mandado alguma coisa relacionada a esse sentido para fazer um comentário. Eu não tinha visto do domingo de noite, veio no domingo. Eu vi muito comentário, vi muita repercussão. Parece que o Nicola foi um dos principais é, apresentadores ou dos principais jornalistas que participaram na matéria. Eu vi muitas críticas, principalmente porque o Júlio Casares participou e foi executivo da empresa durante anos. Eu vou dizer para vocês com toda a honestidade do mundo. Eu não vou me colocar na frente de político nenhum, nunca mais. Ah, mas você não conversava com o Casares? Conversava. Nesse momento, o Casares ele está sendo acusado de coisas gravíssimas dentro do clube. Eu não sou advogado, eu não tenho amizade pessoal. Eu tinha, sim, bastante contato com relação às coisas do São Paulo, como sempre foi, desde quando ele era lá em 2005, ele já era parte de grupos do Marcelo Portugal Gouveia, que trouxeram profissionais, trouxeram pessoas para o São Paulo. Então, você vai conhecendo com essas pessoas ao longo de anos. Então, eu não tenho absolutamente nada para comentar. Se teve conspiração, se não teve, polícia. Se teve lesão, se teve dolo, se teve dano, se teve uma. Eu ia falar lesão, lesão é uma palavra.
Ah, mas se lesaram os cofres de São Paulo, polícia, investigação, Ministério Público, Justiça. O Casares já não é mais presidente de São Paulo. Não tem mais que ser discutido essa questão. Para mim, a questão agora é o seguinte: presidente de São Paulo ele não é mais. Cometeu erro, errou, ele lesou os cofres de São Paulo. Ah, Zanqueto, mas você não viu os indícios? Filhote, deixa eu contar uma coisa para você ou para qualquer outra pessoa. Seja quem for, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês do Pimenta. O Pimenta lá atrás, ele foi expulso dos quadros do São Paulo sob a alegação também de questões relacionadas que teria lesado São Paulo, que teria gerado problemas, etc. O Pimenta voltou à presidência do São Paulo, a presidência do São Paulo, não, ele voltou aos quadros do São Paulo e permanece no São Paulo até hoje. A gente está falando de 30 anos depois. A história, ela é escrita e os tempos, os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, e somente poderes e órgãos e autoridades podem fazer. O que era necessário era, o São Paulo não poderia viver mais o inferno que estava vivendo. E eu falei várias vezes, inclusive, sugeri particularmente que se afastasse para que pudesse se focar na sua defesa. E agora isso está acontecendo. Eu não acho mais pertinente esse tipo de discussão, principalmente porque esse tipo de notícia ele dá hype, ele dá engajamento, ele dá, mesmo que seja negativo, ele dá hype, ele dá engajamento, dá audiência, as pessoas assistem, comentam, fazem não sei o quê. O objetivo da Record foi atingido. O objetivo da Record foi atingido. Mesmo quem odeia o Júlio Casares viu a matéria de alguma forma. Ah, mas eu tive nojo. Mas você assistiu. Você assistiu. Eu fui assistir depois, quando me mandaram o vídeo no YouTube da matéria da Record para ver o que tinha acontecido. Nada mais é do que já tinha sido dito sobre os áudios que também foram vazados, vazou áudio de um lado, vazou áudio do outro. As investigações têm que acontecer. O que que é importante a gente extrair disso? O compliance do São Paulo, depois de tudo isso que aconteceu, mudou regras internas. Deixou as regras mais rígidas para que você evite qualquer tipo de problema, para que você evite qualquer tipo de eh, relação que possa ter conflito de interesses, para que você melhore suas regras internas, para que você proteja a sua corporação, instituição, no caso de São Paulo, de possíveis desvios, possíveis acordos mal feitos, possíveis situações mal explicadas, entende? Isso é o que a gente pode extrair de melhor, é o que a gente pode continuar falando. Essas são atitudes e decisões do Macis, que inclusive afastou a própria filha da diretoria feminina, para poder dar seguimento e dar exemplo nas questões de tudo que eles estavam falando. Isso é importante. Essas são as coisas positivas. É isso que a gente tem que extrair de bom. O restante, as investigações policiais, o que vai acontecer depois, se vão ser punidos, se as provas vão aparecer, como serão punidos, quais serão as consequências, isso só a justiça vai poder determinar depois. Só as coisas vão fazer. Eu digo para você o seguinte: olha para a política do Brasil, as questões como tivemos. Os últimos presidentes do Brasil tiveram problemas com relação a prisões. A gente tem um cenário hoje que cenários jurídicos, cenários institucionais, justiça, tudo está muito complexo. Tudo está absolutamente muito complexo. E sem entrar em lado X ou lado Y, porque eu odeio essa coisa da política, odeio mesmo, e volto a repetir, eu não vou mais entrar nesse mundo político do São Paulo, porque para mim não tem solução. O São Paulo tem que se transformar numa SAF e não tem jeito. Mas com respeito ao que o Diego perguntou com relação a essas coisas, o Júlio Casares não é mais presidente de São Paulo. Se ele tem que responder alguma coisa, é quando sair o resultado da investigação, e aí, com base no que o resultado da polícia, com base no que o resultado do Ministério Público, e todas as autoridades que estão com forças-tarefas anunciadas e muita gente envolvida na apuração dos fatos, uma vez que essas conclusões sejam tomadas e esses pareceres sejam definitivos, chamar, botar no comitê de ética, tomar para expulsão do clube, se for o caso, e principalmente devolução de dinheiro, se o clube foi lesado e teve algum tipo de comprometimento com relação aos seus cofres. É isso que tem que ser feito. Ah, averiguamos que sim, houve retirada de dinheiro do São Paulo e vai ter aqui que responder na justiça para fazer isso. Ótimo que as pessoas dentro do São Paulo usem isso
para solicitar a devolução do dinheiro para que o São Paulo possa reaver nos seus cofres o dinheiro que foi subtraído e, consequentemente, proceda com a expulsão dos responsáveis. Esse é o caso. Essa é a questão, é isso que tem que ser feito. E, para mim, é assim que as coisas têm que ser conduzidas. E vou repetir de novo. Eu sempre ouvi isso desde que eu era garoto. Ainda chegava assim, Alexandre, investigação é vida. Se você não tem nada a temer, se você não tem problema nenhum, se você não fez nada de errado, e se você está em dia, abra as portas de tudo que você pode para que as pessoas investiguem, averiguem e tenham a certeza de que você não está envolvido naquilo. É isso. É absolutamente isso. Que isso seja feito agora, que as pessoas sejam investigadas, que a vida seja devassada. Fez, paga. Se não fez, a gente vai ver depois como vão ser as consequências. E se realmente fez, ou se tem indícios de que, que as pessoas fizeram, e tem dolo, dano, problema, e os cofres do São Paulo, a instituição foi prejudicada, tem que ir para cima das pessoas para tentar reaver e expulsar as pessoas de forma definitiva do clube, servindo até como exemplo para que isso nunca mais aconteça no nosso clube. Beleza? Então vamos em frente para as notícias de ontem e notícias para hoje. Vou começar aqui pela camisa, também falando sobre uma questão estatutária. O artigo 157 do Estatuto de São Paulo prevê uma série de regras com relação à nossa camisa, que é uma camisa muito tradicional, talvez a mais tradicional de todos os clubes brasileiros, talvez a camisa que menos mude. Isso gera alguma reclamação de alguns torcedores. Eu, do meu lado, eu já sou apaixonado por essa camisa mais tradicional, por essa camisa mais é, contínua, vamos chamar assim, principalmente a camisa 1, em que mantém uma padronização. Eu gosto, do meu, isso é uma questão de opinião, uma questão de gosto. Eu gosto de camisas tradicionais, eu gosto do jeitinho da camisa do São Paulo, eu sou apaixonado pela camisa do São Paulo, sempre fui. Mesmo que ela mude pouco, eu gosto da camisa do São Paulo. Do jeitinho que ela é, no modelinho que ela é, com as regras que ela tem, com as coisas todas. Acho que pode subir um pouco mais a faixa, como foi no Mundial de 2005, que eu acho aquela camisa talvez a mais bonita, e também tem a questão da afinidade, mas acho que é uma das mais bonitas de todos os tempos. Tem camisas belíssimas, camisas lindíssimas. E essa que saiu agora, ela tem o logotipo aqui do São Paulo. Ó. Vou até tentar mostrar aqui. A gente tem o símbolo do São Paulo, ó, tá vendo aqui na caneca? E normalmente as faixas elas passam por trás, ela tem uma sobreposição na camisa. Eu podia até ter trazido uma camisa minha aqui, que é o último modelo de 2025. E dei mole. E na sobreposição da camisa, a gente tem o símbolo, tem um espaçamento, tem um espaço em branco em volta da faixa aqui. E esse espaço em branco, na minha opinião, tá? Eu vi gente falando que achou bonito. Na minha opinião, ficou uma merda, tá? Então, sim, talvez seja porque eu seja tradicional demais, então eu admito. Talvez eu seja tradicionalista demais e também tem essas coisas, eu sou chato com isso. Eu não me apego muito a coisa de camisa, porque eu gosto do tradicional. Tá? Gosto tradicional, mas também gosto daquelas camisas três pretas, aqueles novos modelos. Teve os modelos que foram lançados pela Sal, também que foram bem bonitos e tal. Eu gosto desses modelos assim. Mas a camisa um tradicional de jogo que o São Paulo joga padronizada, eu gosto do tradicional. E esse modelo que tem esse espaçamento aqui em volta é um modelo que você tradicionalmente encontra quando você vai num camelô do mais podre, do modelo mais vagabundo, que o cara não consegue fazer a continuidade das listras e implementação do símbolo de São Paulo por cima. Por quê? Porque normalmente o símbolo de São Paulo ele é bordado. E ele é bordado em cima das faixas. E quando você faz a impressão na impressora, normalmente sai uma bosta quando o cara faz o símbolo e a faixa, assim, tudo numa linha só aqui. Então, quando você vê camisa de camelô, principalmente das antigas, você percebe que tem um espaço entre o símbolo e as faixas. E essa camisa dá a impressão de ser uma camisa porca de camelô, tá? Respeito a opinião de todo mundo, tô dando a minha aqui só. Eu não achei bonita a camisa. Aí tem a discussão do estatuto, que tem lá, tem gente que está dizendo que tem parecer de advogado, que a New Balance não vai voltar atrás, etc. Eu, particularmente, não gostei esteticamente da camisa. Beleza, a camisa vai em frente. Não acho que é um drama, tá? Não acho também que é um drama. Eu vi gente descabelando ontem na internet. Eu respeito, como eu falei, eu acho uma questão de ser bonito ou feio, de ser tradicional ou não.
tem que avaliar na integralidade a questão do estatuto mesmo. Se está ferindo o estatuto, é um problema. Ah, mas um advogado aqui fez um parecer da minha interpretação. Foda-se. Se, se você pode pegar um advogado e interpretar o que ele quiser. Aí é uma questão de opinião. Tem que ver o que está escrito ipsiliteris no papel e no estatuto e ver o entendimento dos conselheiros. Na pior das hipóteses, leva a voto. Ah, mas a New Balance já produziu, já não sei o quê. Eu não tô nem aí para New Balance. O que está ali em jogo é a imagem do São Paulo, que é muito maior do que isso tudo. Então a gente tem que botar isso. Se nunca foi feita essa merda, é porque tem uma razão. E se tem uma razão, ela tem que ser respeitada. Então a minha opinião é a seguinte: o estatuto está dizendo que não pode. Isso para mim já é um agravante. Dois, tem que fazer um caos por causa disso? Não, não tem que fazer um caos, mas tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito bem cuidado isso. Internamente no São Paulo, eles estão se fiando em cima de um parecer de um advogado dado. Eu acho que tem mais advogados no São Paulo, e aí eu acho que não tem que ser uma questão política, tem que ser uma questão de bom senso. Tem que se reunir todo mundo e falar: olha só, não é uma questão de ser bonito ou feio, é uma questão do estatuto. O estatuto está sendo ferido, você está correndo risco de colocar o estatuto em rasgar o estatuto, então não faça. A gente tem que privilegiar o estatuto porque a gente tem que saber seguir regras. Quando a gente começa a dar jeitinho, começa a achar, ah, não, eu tive uma interpretaçãozinha aqui, e isso me dá calafrios, porque me lembra o terceiro mandato do Juvenal Juvens, em que o Carlos Miguel Aidar achou lá um jeitinho para o Carlos Miguel, em cima das brechas de estatuto e parte de justiça e blá blá blá, conseguir fazer mais um mandato dentro do clube. Então não me agrada, não gosto de verdade nessa situação, vai dar pano para manga, a discussão já está intensa. Eu vi muita gente, muitos conselheiros se manifestando nas redes sociais, dizendo que não pode entrar em campo para jogar, fere o estatuto, etc. Meu amigo, se fere o estatuto, posição clara minha. Esteticamente é da minha opinião. Achei horrível. Parece camisa de camelô. Você vê um problema gravíssimo em usar essa camisa? Se fere o estatuto, sim. Se fere o estatuto, sim. Ah, mas você também é muito quadradão. Cara, a gente tem que trabalhar em cima de regras. Se o estatuto prevê determinadas coisas, você tem que saber se trabalhar em cima de regras. Eu sou um cara quadrado, sim. Se tem regra, se tem padronização, se você tem um tradicionalismo, e eu, como falei no início, sou apaixonado por tradicionalismos, eu acho que camisas 3 comemorativas são feitas para isso. Você bota a criatividade em jogo, cada um escolhe a sua. Mas de jogo. Camisa um, o São Paulo sempre teve aquilo. Eu, desde criança, 40 e poucos anos agora, de criança, você sempre tive aquela camisa, sempre foi aquele padrão. Então, assim, é uma coisa automática. Você vê aquele negócio, é uma marca, é uma chancela, é uma estrutura que você acaba criando. Então, para mim, esse é um assunto delicado que precisa ser avaliado. Não precisa ser feito um caos, uma guerra interna política, como já tem gente ontem que já tá, vão paralisar a partida do São Paulo. Gente, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem uma leva de conselheiros também que, para discutir SAF, os caras, assim, parece que corre igual o diabo foge da cruz. Mas para discutir camisa, para discutir assunto frívolo de estatuto, é um leão. É um leão. Cuidado com esse tipo de gente, porque eu tô de saco cheio de gente querendo pegar carona e surfar em onda de hype de assuntos de momento, ao mesmo tempo que, em vez de focar no que é benéfico e no que é futuro crescimento da instituição, não. Tá mais preocupado em aparecer nesse momento por cada eleição no final do ano. Fique de olho. Só fique de olho. Eu já falei, não vou fazer campanha nem para X, nem para Y, nem para Z, nem para W, nem para A, nem para B, nem para C, nem para D. Pode botar o alfabeto inteiro. Então, eu não estou falando de ninguém especificamente, estou falando de um contexto geral. Ninguém está discutindo SAF, mas para discutir camisa, puta merda, é um bando de gente feroz, babando assim, com uma volúpia, é um tesão de discutir coisa idiota. Ah, mas a camisa é uma coisa idiota, perto do futuro de São Paulo, perto de uma transformação e profissionalização de SAF, é. Essa questão é. E eu não vejo ninguém como Leão falando sobre profissionalização de SAF, porque não é conveniente, tá? Então vamos em frente. Péssima notícia para o São Paulo. Vou dar uma lista aqui de três péssimas notícias. Primeira, Sávio Pereira Sampaio, que é irmão de Wilton Pereira Sampaio, aquele que apitou o São Paulo e Flamengo no Morumbi,
que foi aquele do pênalti, ele apitou bem, até falei isso no vídeo de ontem. Ele é irmão do Wilton Pereira Sampaio, mas é um árbitro horrível. É um árbitro de polêmicas também. Espero que não prejudique o jogo contra o Grêmio. Normalmente é um árbitro péssimo, péssimo. O VAR que vai estar com ele, esqueci o nome dele. Ele também é péssimo, tá? Nem anotei aqui, mas é um outro VAR também péssimo, que o São Paulo tem que ter extremo cuidado e atenção com ele. São arbitragens complicadas. A gente já veio de ser prejudicado contra o Primavera. Ah, mas o VAR salvou, Zanqueta. Mas a arbitragem foi um lixo. Porque a arbitragem não via nada, não acontecia nada. E se não fosse o VAR, a gente teria se prejudicado feio contra o Primavera. No que diz respeito ao Daronco e o VAR, uma atrocidade, vocês lembram disso, como foi o jogo contra o Santos, fomos prejudicados. No jogo contra o Flamengo, foi ok a arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio foi bem, e aí eu posso falar, mas é 1,50 que o cara apita do São Paulo que ele faz desse jeito. Espero que o Sávio não comprometa. Eu não quero que a gente seja favorecido, mas não quero que seja comprometido. Que mais? O Alan fechou com o Corinthians, ele que estava para vir para o São Paulo. O Flamengo tentou de todo jeito empurrar ele para o São Paulo, inclusive para conseguir assinar a prioridade do Marcos Antônio. O São Paulo não quis. Salário de 950 mil. Sim, dei uma pausa, não travou o vídeo não. 950 mil salário do Alan. Fechou com o Corinthians, tá? Um absurdo completo. Continuando no mercado da bola, o São Paulo cedeu o volante Enzo Juan, que foi para a quarta divisão espanhola, nem me lembro o nome do clube, porque é da quarta divisão, realmente assim, nem faz sentido a gente fazer uma menção nisso. Ele, até destaquei isso no blog do São Paulo também, ele estava no São Paulo desde 2021, é um volante de 1,90 m de altura, já não estava jogando, não estava tendo muita presença, ele foi liberado, o São Paulo mantém 30% dos seus direitos, acabou encerrando o contrato um pouco antes. Outro jogador que foi liberado para o São Paulo, mas aí por um clube mais conhecido e com uma perspectiva maior, é o Cassim, que é o atacante sub-19. Ele não estava tendo oportunidade de espaço também, foi artilheiro em categorias inferiores do São Paulo em Cotia. Ele foi para o Elche da Espanha, já é um clube da La Liga, da primeira divisão espanhola, e está no sub-19, inclusive parece que estreou neste final de semana com vitória. O Elche é uma perspectiva interessante. São Paulo mantém parte dos direitos também do Cassinho. E se o Cassinho for vendido, se ele render dinheiro no futuro, São Paulo também tem, além do mecanismo de solidariedade, tem também parte dos direitos do jogador que também foi liberado para o Elche no planejamento aí, já com uma liberação da nova gestão de Cotia. Teve a volta do Biasotto e o Canaça, que voltou para lá, como a gente tinha falado com vocês. Beleza? Ontem, só para dar uma trocada de ideia com vocês, coisa rápida, eu fiz uma matéria até falando sobre como o Caleri está bem na vida pessoal dele. Teve bastante repercussão porque o Caleri está feliz, ele está amando, né? Como a gente estava brincando e tudo. Todo mundo lembra como o Caleri ficou mal na época da separação com a ex-namorada dele, a Mica Fusca. O Caleri ficou mal, realmente, psicologicamente. É um cara que é um estrangeiro no Brasil, já está aqui há muitos anos, mas não deixa de ser um cara que também tem sentimentos, é um ser humano. A gente brincou bastante, falou que ele tá namorando agora, a Fernanda Cardoso, que inclusive é ex do Gonzalo Plata e do Pedro Raul. A gente falou, pô, Zanquete, você deu atenção pro negócio do Caleri tá bem para fazendo essas coisas, que ele voltou a ser artilheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para poder falar. São duas coisas que a gente fala. Uma, o jogador de futebol não é um robô. É óbvio que o Caleri não tá fazendo gol por conta da namorada, tá? Se você é estúpido a esse ponto de achar que a gente faz matéria quando a gente fala alguma coisa nesse sentido, chega a ser lamentável. Mas o jogador de futebol não é um robozinho. O jogador de futebol ele tem questões particulares e pessoais que sim impactam na vida pessoal dele. E quando ele não está bem, quando ele não está no pleno, ele não funciona. Você na sua vida, se você está ali super bem, você está bem com a sua casa, está bem com a sua família, você está bem com tudo, você vai ter um outro tipo de rendimento no seu ambiente profissional. Quando você não está bem quando tem alguma coisa, você sabe disso. Quem trabalha, quem tem a vida dele, sabe que isso tem algum tipo de impacto. Claro que só o namoro dele não está fazendo diferença, mas no caso do Caleri, como ele está bem na vida pessoal, fisicamente ele está bem, ele está no último ano de contrato. A gente sabe que o último ano de contrato o jogador precisa dar aquele gás, porque é onde ele talvez o Caleri garanta o último ano de contrato, o melhor contrato da vida dele,
em termos de final de carreira, tipo os últimos 2, 3 anos. Pode ser que ele renove com o São Paulo até o final do ano que vem, depois vai seguir lá para o All Boys, que é onde ele quer aposentar. O Lucas, por exemplo, além de estar passando por problemas com relação à sua questão física nos últimos tempos, ele também sofreu processo por ex-funcionários. Ele está respondendo na justiça, perdeu uma ação, inclusive trabalhista, porque ele tinha, desde a época da Inglaterra e trouxe para o Brasil, duas pessoas lá, um casal, um que ajudava a esposa com questão de ser babá dos filhos e trabalhava na casa dele, moravam na casa dele, inclusive, e o outro rapaz ajudava ele em coisas pessoais da vida própria e era motorista e tudo. O Lucas tomou um processo na justiça de uma pessoa que morava na casa deles. Isso, óbvio, que mexe com a cabeça das pessoas. Meus amigos, pelo amor de Deus, aqui a gente sempre prega bom senso. Então vamos ter bom senso nas coisas. É evidente que o jogador feliz e bem com a vida pessoal, as coisas também vão acontecer no outro lado, no outro âmbito. Então, por favor, tenha bom senso e discernimento quando as coisas vêm. A gente brinca com o Caleri porque ficou muito famoso o caso do Caleri ter se separado da namorada e o Caleri tava lá tirando foto com o cachorrinho, tava saindo com amigos e todo mundo brincava sobre esse assunto. Então, um pouquinho mais de leveza na vida quando a gente fala sobre as coisas, principalmente quando a gente fala as coisas. E sim, o Caleri tá super bem, voltou a ser artilheiro e óbvio que tem uma conjunção de fatores. Como eu falei, para mim, o maior de todos os fatores é quando o cara entra no último ano de contrato. Amigão, o cara entrou no último ano de contrato, o cara vai ter tendência a lapsos de Messi. É assim, até a renovação de contrato. Depois que renova o contrato, aí sim você vai ver a faceta normal. Mas até renovar o contrato no último ano, aí você vai ver lampejos de Messi de vários jogadores, porque aí, bicho, o cara tá comendo pão que já amassou, o cara vai dar tudo, ele vai ser o limite dele, porque ou ele vai estar fazendo isso para renovar com o São Paulo por um bom valor, por um bom contrato, ou para o mercado olhar ele, observar ele e chamar atenção para ele poder ser visto. Isso é fato. Então, e a gente tem os três maiores salários do São Paulo hoje: Lucas, Caleri e Luciano nessa setor. Zanqueta e o Oscar. Gente, o Oscar já é acordo de rescisão. O Oscar já não recebe do São Paulo desde novembro. Ele não tem mais salário recebendo no São Paulo. Tem muita gente que mandou isso ontem. Então esquece essa questão do Oscar, beleza? Então, essa é a situação. Então, quando eu falei do negócio do Caleri, para quem gosta de ser chato e gosta de ser cri-cri com relação às coisas, não tem nem um pingo de felicidade ou de bom humor ou essas coisas na vida, óbvio que o Caleri tem uma questão da vida pessoal dele que influencia, mas também tem todos os outros fatores. Para mim, o principal de todos é a questão do último ano de contrato. Pode ter certeza que o Caleri vai voar nesse ano, Luciano, Lucas, pelo menos até eles assinarem renovações. Enquanto daqui a badalada do sino da igreja, vamos falar sobre o São Paulo voltou ontem aos treinos depois de folga. Muitos jogadores, a maioria deles, fizeram trabalhos regenerativos e uma corridinha leve no campo, enquanto os que treinaram e jogaram menos, eles fizeram mais atividades no campo. O Crespo continua observando alguns meninos e o São Paulo está seguindo em frente. Hoje tem o último treino antes do jogo de quarta-feira, amanhã à noite, no Morumbi. Jogo importantíssimo. O Grêmio também vem muito bem. Um avanço na questão dos 120 milhões, aquele valor que o São Paulo deve pegar de antecipação das receitas. Pelo que eu soube, a coisa está caminhando para que o São Paulo realmente pegue esse dinheiro. Já tinha falado sobre isso antes, mas eu vou noticiando ao longo dos dias para vocês para informar que sim, a coisa caminha mesmo para isso. E ontem eu tive informação de que está indo nesse sentido mesmo do São Paulo conseguir não, decidir e conseguir este valor até para melhorar fluxo de caixa. Relembro a vocês que isso não reduz dívida, porque é uma antecipação de receita. Isso não vai melhorar superávit no final do ano, porque você contabiliza que você pegou esse dinheiro. Então não confundam valores e termos contábeis, porque isso não é uma manobra para ter melhor superávit, para ter nada disso. Isso também não impede o São Paulo de vender, tá? Só para vocês terem ciência disso. Mas está caminhando para isso. Que mais? Deixa eu só ver aqui. Ah, eu tinha falado que tinha três notícias ruins para dar para vocês. Uma era do Sábio Pereira Sampaio, a outra é que o São Paulo não conseguiu fazer a alteração do jogo do Morumbi, que o São Paulo queria tentar puxar o mando, já que a Ponte já está inclusive rebaixada e a Ponte tinha uma oportunidade de ganhar uma grana, para o jogo de encerramento ser no
estádio do Morumbi, uma iniciativa do presidente Ari Massi, segundo o UOL, que não deu certo porque não tinha prazo suficiente para fazer essa mudança. E a terceira notícia ruim é que o São Paulo, se for para a final do Paulistão, não poderá usar o Morumbi por conta do show do AC/DC. Então são as três notícias ruins que eu posso dar para vocês. Dois sub-15 foram chamados para a seleção, três já tinham sido chamados para a sub-17, e agora mais dois sub-15 de Cotias foram chamados para a seleção brasileira também. São boas notícias. Sobre o mercado da bola, queria falar para você, já tinha falado do Alan, o Pedrinho do Shakhtar, aquele jornalista que é tipo um Fabrício Romano, só que turco, chama Ekrem Konu. Ele disse que o São Paulo está de olho no Pedrinho, junto com o Corinthians, junto com o Flamengo. Eu perguntei se o São Paulo realmente estava de olho no Pedrinho, e, pelo que me falaram, o Pedrinho está sendo colocado disponível no mercado para os clubes brasileiros, e o São Paulo tem preferência por um meia que crie jogo, e não por um jogador que tenha mais condição de bola e seja mais winger, seja mais ponta do que propriamente meia. Então, não é exatamente o perfil que o São Paulo está buscando, por mais que esteja no mercado aí sendo oferecido. Sobre o Cauli, que muita gente pergunta, ou Cauli, como queiram, o do Bahia, não é uma negociação simples, apesar do jogador ter esboçado a intenção de, caso o Bahia liberasse, São Paulo conseguisse vir para o São Paulo, não é uma situação simples e está difícil de São Paulo conseguir avanço. Então a gente fala assim que tem o meia, está avançando, está avançando. O Rui Costa está trabalhando, mas não é simples fazer isso sem grana. Não está tendo grandes evoluções nesse sentido, nesse momento. Queria exaltar o nosso amigo Erisson, o El Toro, que jogou no São Paulo. O que tem a ver esse cara? O cara está no Japão, teve uma passagem meio apagada pelo São Paulo. Sim, mas ele fez uma coisa fundamental. Ele era tipo a Luiz Boi Bandido, ele vinha correndo e chutava a bandeira. Isso não tem nada a ver com o chute da última semana aqui, do Luciano. Tem a ver que ele quebrou a maldição contra o Tigre, que é outra brincadeira também, antes que o cara falasse, o Zanqueta foi lá e falou de superstição. É uma brincadeira que todo mundo lembra, mas ele fez dois gols contra o Tigre na Argentina e a gente brinca que ele quebrou a maldição daquele jogo que nunca tinha acabado contra o time argentino, tanto que em 2023 fomos campeões da Copa do Brasil depois, de forma inédita. É só mais uma para somar. Queria destacar que a comunicação do São Paulo vem fazendo mudanças significativas na sua forma de apresentar os seus vídeos, a sua interatividade entre seus canais, entre o feminino e o masculino. Achei bem interessante, achei bem bacana a forma como está mudando. Deve ser aí o Felipe Spinola já mudando os rumos da comunicação do São Paulo, vem fazendo mudanças sutis, suaves, principalmente nos telões do Morumbi, foi muito elogiado. E pelo que está sendo dito, pelo menos foi o que a Aline Farnelli, que é jornalista, que é setorista de São Paulo, disse, vai mudar inclusive a escalação. E aí até perguntei internamente se a escalação ia mudar, aquela questão da ordem, né, da numeração, que todo mundo acha uma completa bosta, e não, parece que aquela numeração daquele jeito escrota vai continuar, infelizmente. Certo? E para fechar os vídeos dos bastidores, o Danielzinho e o Rafinha dando um show absurdo de liderança. Que delícia ver os dois, que só são pequenos no tamanho, mas em atitude e em liderança, eles vêm sendo grandiosos e estão ajudando e contribuindo muito com o São Paulo. Espero que o São Paulo, que vive sua melhor fase dos últimos 6 meses, com 4 jogos de invencibilidade, 3 vitórias, um empate, consiga manter uma boa atuada, uma vitória seria fantástico para uma largada incrível nesse Campeonato Brasileiro, principalmente porque se trata de um jogo em casa e sabemos, Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, cada ponto vale muito e iniciar bem o Campeonato Brasileiro vale ouro. A gente vai ter muita coisa acontecendo até o meio do ano. O São Paulo continua sendo um time que vai ter que vender. Então a tendência é que dificulte para o São Paulo ao longo do ano e não facilite. Tá? Ah, mas a gente não tem como contratar, não tem como pegar esses 120 milhões. Já falei que esse dinheiro não é para isso, esse dinheiro é para fluxo de caixa. Claro que pode ajudar num fechamento, numa coisinha, numa negociação, numa antecipação de uma receita, em vez de jogar tudo para o ano que vem. Mas o São Paulo não está numa situação confortável, tende a ter que usar cada vez mais seus jovens, não tem fôlego para contratar jogadores. A janela fecha só dia 3 de março, está acabando. Ou seja, a gente tem mais 18 com 3, são 21 dias, são 3 semanas exatamente para fechar a janela de vez, ou contratar jogadores que não têm mais vínculo contratual. Aí teria que ser jogador, agente free agent, né, como fala, ou agente livre para poder ver isso.
A janela do São Paulo está sim, o São Paulo segue tentando, o meia, como a gente já falou, é a prioridade do São Paulo, e no momento, o que o São Paulo está fazendo é tentando condensar as suas contas, ajustar o fluxo, pagar os seus jogadores e ajustar a parte institucional, que é o que vocês vêm vendo de maior parte das notícias. Beleza? Hoje o São Paulo treina, amanhã tem o jogo contra o Grêmio e a gente volta falando mais sobre esse jogo contra o Grêmio e mais novidades sobre a questão da camisa, que vai ser polêmica hoje ao longo do dia, e também, e também sobre a preparação para esse jogo, escalações prováveis, etc., sobre o time. Beleza, meus amigos? Espero que o vídeo tenha sido, não tenha travado e tenha ficado bom para vocês de novo. Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e fui!